Olá pessoal, graça e paz, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Estou ajeitando a luz aqui para ver se melhora aqui alguma coisa. Alô? Olá pessoal, vamos entrando aí, vamos compartilhando aí, já vamos começar a nossa live de hoje. Estou tentando fazer junto com o Instagram aqui, mas o Instagram não tem muita habilidade com isso aqui não. Vamos ver como é que fica. Aí, fazendo com os dois juntos, vocês me perdoem se eu não estiver olhando diretamente para a face de vocês. Você pode estar no Instagram ou você pode estar no Facebook. E eu quero falar hoje com vocês sobre a nossa capacidade de expansão, a nossa capacidade de expandir, muitas vezes a gente quer alcançar algumas coisas, a gente quer crescer na vida, a gente quer avançar e parece que as coisas não vão, né? Parece que não funciona. Mas tudo isso tem uma explicação no Senhor, sabe? Tudo isso tem uma explicação baseada na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir entender um pouco dessa dinâmica da nossa expansão, da gente ser uma pessoa melhor, da gente conseguir crescer no Senhor, a gente crescer na graça. E, sabe, porque às vezes a gente acaba ficando um pouco desanimado pelas circunstâncias e o fato da gente não avançar, né? E quando a gente não consegue avançar, a gente tem a tendência a querer parar, tem a tendência a querer diminuir o ritmo, tem a tendência em desistir de tudo, mas a gente vai entender que isso aí é um processo. Então vamos falar um pouco sobre capacidade de expansão, e eu quero falar isso baseado numa parábola de Jesus. Essa parábola de Jesus é a parábola dos talentos. A gente vai ver isso num dos seus evangelhos, no evangelho de Mateus capítulo de número 25. E quando a gente vai falar de Mateus capítulo 25, nós vamos falar de Jesus falando dos últimos dias, tá? Quando Jesus ele começa a falar ali da parábola das virgens, ele fala do seu retorno, ele fala de uma preparação das virgens, que ali na verdade simboliza tanto a igreja que trabalha com os seus obreiros, né, com as pessoas ativas dentro da igreja, como na igreja como um todo, ali falando muito provavelmente de 5 ministérios que davam frutos, 5 ministérios que estavam focados no Senhor, 5 ministérios que estavam fazendo da maneira correta e 5 ministérios negligentes. Então a gente começa a ver essa conexão de assuntos do Senhor. E logo depois da parábola das virgens, ele vai falar sobre a parábola dos talentos. E quando a gente vai falar de parábola dos talentos, ele vai falar de investimento. A gente começa a ver que tudo no Senhor, nada é em vão, tudo é proposital, tudo o Senhor deposita nas nossas vidas esperando um retorno. Então muitas vezes é Ele que deposita esse retorno, muitas vezes nós temos que buscar combustível para que isso venha acontecer na nossa vida. Então a gente vê em primeiro lugar ali na questão das virgens, ele falando acerca de pessoas que tinham que buscar o azeite, tinham que buscar o óleo para que as lamparinas pudessem funcionar. Então ali fala da questão de nós estarmos buscando algo no Senhor para poder funcionar, para poder iluminarmos, para podermos sermos luz, porque o Senhor já tem esse propósito na nossa vida, na questão de nós sermos luz, mas para que a gente possa ser luz, nós temos que buscar esse combustível em algum lugar. Tá? Então, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá o propósito, o Senhor nos dá o chamado, o Senhor tem à disposição para nós ferramentas, só que nós temos que ir buscar essas ferramentas. Ali vai falar que as prudentes, elas falam para as virgens assim, ó, ide e comprai aos que vendem, e aí vocês podem retornar. Isso vai fazer cair por terra daquela questão do crente que fica parado esperando as coisas acontecerem. Isso vai mostrar a questão do crente muitas vezes ter que
pagar um preço para poder fazer algo para o qual ele foi chamado. Muitas vezes temos a impressão, a falsa impressão que tudo vai cair do céu. E isso tem trazido dano para muitas pessoas. Achar que as pessoas vão receber algo de mão beijada. Não, o que a gente recebe de mão beijada é a graça da salvação. A graça da salvação não é por obras, não é por dinheiro, não é por ser bonito, não é por ser judeu, não é por ser evangélico, não é por ser católico, não é por religião nenhuma, não é por nada. É única e exclusivamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer ali em Efésios capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, ou seja, eu não posso fazer nada para que eu seja salvo, eu também não posso deixar de fazer nada para eu deixar de ser salvo. Então, isso muitas vezes fere a nossa capacidade de estar fazendo alguma coisa para o Senhor, mas na questão da salvação, nós não temos que fazer nada, simplesmente temos que crer. Crer que o Senhor Jesus, ele veio em carne sobre a terra, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para a honra e glória de Deus, para poder nos trazer a salvação. Isso nos traz segurança. Isso nos traz segurança por quê? Porque não é por um espirro que você deu fora do lugar que você vai ser condenado ao inferno. Não. A cruz proporcionou a nós um relacionamento e uma aliança. Tanto é que isso vai ser chamado biblicamente de nova aliança. Uma aliança com alguém que não é volúvel, com alguém que não cogita entre dois pensamentos, com alguém que é fiel, que é o nosso Deus. Essa aliança, ela não se desfaz. Essa aliança é uma aliança perpétua, uma aliança de cuidado e uma aliança de relacionamento. Mas enfim, vamos falar um pouco por que muitas vezes nós não avançamos. Muitas vezes parece que a gente está estagnado na nossa vida, e eu quero falar aqui não só de fé, mas eu vou falar também sobre o avanço na área profissional, o avanço no seu casamento, o avanço na sua área financeira. Já percebeu que parece que tem algumas fases da nossa vida, parece que a gente estagna? E eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus, ele é Deus de avanço. A palavra abençoado, que quer dizer Macarios no grego, essa é uma palavra que quer dizer que é aquele que avança. Deus nos chamou para que nós venhamos avançar, para que nós sejamos testemunha. E esse testemunha vai falar de avanço. Jesus, ele nunca foi uma pessoa que ficou parada. Jesus sempre avançou. Desde a sua infância, sempre a gente viu Jesus em movimento, avançando, rumo ao seu propósito. A capacidade de nós observarmos o nosso propósito é o que nos impulsiona, é o que nos dá direção para que a gente possa nos conectar e caminhar numa prosperidade na nossa vida. E quando eu falo prosperidade, a gente não fala somente, a gente não entende que prosperidade é dinheiro, a gente entende que prosperidade é algo que vem de todo ser. Quando nós fomos salvos na cruz, Deus nos salvou por completo, em corpo, alma e espírito. Então, quando nós fomos salvos em corpo, alma e espírito, há uma expectativa no Senhor que a gente venha avançar nessas três áreas, tanto no nosso corpo, nas nossas emoções e no nosso relacionamento com Deus. Então isso é muito legal, porque da mesma maneira como Deus, a cruz, a graça nos trouxe o impulso para nós alcançarmos o nosso propósito, e isso a gente vê no Senhor que isso é algo constante, isso é algo que vai crescendo, isso é algo paulatino, que vai fazendo dia a dia, de glória a glória e de fé em fé, que o Senhor, ele nos diz na sua palavra, ali em 2 Coríntios, Paulo, ele fala que quando o véu, ele sai das nossas vidas, quando o engano da religiosidade e de um legalismo na nossa vida, e esse legalismo, como que a gente pode observar? Numa vida de barganha com Deus. Eu faço isso para que o Senhor me dê um retorno. Não. O Senhor já fez na cruz esperando um retorno nosso.
Se nós podemos falar que houve uma barganha, a única barganha que existiu foi que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ele deposita Jesus, ele entrega Jesus como um sacrifício para que ele mesmo tivesse esse retorno. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vão para Jesus esperando ter um retorno. Não, o retorno já foi dado na cruz, a plenitude do Espírito já foi depositada dentro de nós e nós agora temos que desenvolver, nós temos que expandir isso que nós recebemos através da cruz de Cristo. Aonde que a gente observa isso? A gente vai ali no Evangelho de João, onde no capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: e a todos nós nos deu da plenitude do seu Espírito, ou seja, tudo aquilo que ele podia dar, ele deu. Tudo aquilo que a cruz tinha para nos colocar de Deus em nós, ela colocou. E nos deu da plenitude do seu Espírito e graça sobre graça, ou seja, você é salvo e ainda recebe uma capacitação para poder expandir. Ó, meu grande amigo Pastor Selmo, saudade, cara, saudade. Um dia nós vamos estar aí na América aí para poder estar junto aí, em nome de Jesus, aleluia. Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouco sobre expansão. Então a gente vai ver que Deus, ele é um Deus que faz investimentos, ele é um Deus que tem uma mente empreendedora. Você já parou para pensar que Deus ele é empreendedor? E quando nós temos a natureza de Deus, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, vai falar que Deus nos capacitou com tudo aquilo que era necessário concernente à vida. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para expressar vida, Deus colocou em nós. E qual que é a característica da vida? A característica da vida é nós o quê? Nascermos, crescermos e por enquanto morrermos, mas a vida que Deus criou na sua originalidade lá no Éden, ela não era assim. Era uma vida em que o homem, ele cresceu, ele tinha um constante crescimento, mas para nunca mais perecer, para nunca mais morrer. Essa é a expectativa. A gente tem que começar a olhar as coisas com a ótica dos céus, com a ótica como Deus colocou no princípio. Porque nós vemos que Deus ele forma todas as coisas, o pecado quis estragar isso, mas Deus ele fez com que o ápice do pecado chegasse até a cruz de Cristo, e Cristo venceu o pecado na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir do momento agora que o pecado já não reina sobre este mundo, nós vivemos agora numa ordem que é uma ordem espiritual para aqueles que se colocam como filho de Deus. E a partir desse momento há uma conversão novamente para que nós vivamos a partir do plano original de Deus. E qual que é o plano original de Deus? O Éden. Lógico, não pense que o Adão era aquele homenzinho andando pelado por uma floresta. Não, Adão era um filho de Deus caminhando para que expandisse aquilo que Deus colocou na mão dele. Então, qual era a expectativa de Deus? A expectativa de Deus era que o homem cultivasse e guardasse o Éden, ou seja, para que ele expandisse o Éden e guardasse para que nada de ruim viesse a acontecer. Então, da mesma maneira, acontece nas diversas áreas da nossa vida. Então, Deus ele investiu uma vida em nós. Deus ele investiu um fôlego de vida em nós. Ele investiu o Espírito de Cristo sobre as nossas vidas. E a partir do momento que houve esse investimento ele prioritariamente tem que trazer em nós uma expansão. Então eu vou dizer uma coisa que talvez possa te chocar. Se você não está expandindo, se você não está dando fruto, você tem feito mau uso daquilo que Deus está dando para você. Uau! Isso é poderoso. Isso é poderoso porque nos tira da estagnação. Uma das ferramentas que Satanás tenta fazer com a nossa vida, sabe o que é? É nos estagnar, fazer com que nós venhamos parar. A gente vai ver que todos aqueles homens que pararam de cumprir o seu propósito, todos aqueles que pararam no tempo, todos aqueles que ficaram vendo a nuvem passar, eles pecaram. Então a gente vai ver que Adão e Eva, eles tinham essa ordem de cultivar e guardar. Na hora que eles pararam de fazer isso, o inimigo achou brecha para que eles pudessem ser persuadidos pelo inimigo. A gente vai ver também
Davi que foi empoderado por Deus para que fosse vencedor de guerras, que fosse ganhador de reinos, que fosse um cara que estabelecesse um reino de justiça sobre Israel. A gente vai ver que ele vai numa pegada, mas no dia, vai dizer ali no texto, no ano em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Nesse momento ele peca. Então da mesma maneira acontece conosco. Se eu não estou avançando, já determina na minha vida que há um pecado na minha vida, um pecado que de estagnação, de não cumprimento daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então a gente vai para a parábola dos talentos, que está ali em Mateus 25, verso de número 14, que Jesus ele vai falar que o reino dos céus pode ser ilustrado com uma história, que o homem que estava para fazer uma longa viagem, ele reuniu os seus servos, ele lhes confiou o seu dinheiro. Então aqui está falando de dinheiro, aqui não está falando de talento, de talento que eu digo de dons. Aqui está falando de dinheiro. Talento nessa época, que eu estou lendo uma tradução que já fala dinheiro, mas talvez você possa estar acompanhando na tua Bíblia, esse dinheiro pode estar escrito como talento. Talento era uma medida monetária da época. Então, esse senhor ele sai para conquistar um reino, ele sai para estabelecer um reino, e ele chama alguns dos seus servos, e a um ele dá 5 talentos. Para quê? Para que ele negociasse. Mas uma característica a gente vê que ele deu esse talento segundo a capacidade de cada um. Então aqui eu começo a falar sobre expansão de capacidade. O que é uma capacidade? Eu estou aqui com um copo d'água. Esse copo d'água deve ter uma capacidade de 300 a 350 ml. Ou seja, esse copo não tem como receber mais que isso, somente menos. Então, vai falar que esse senhor ele deu a um 5 talentos, vai falar que ele deu a outro 2 talentos, e vai falar que ele deu a outro 1 talento. E ele sai para fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele sai para conquistar, ele sai para expandir. Tá vendo a dinâmica? O topo da pirâmide começa a fazer uma expansão. O que acontece? Quem está abaixo desse topo da pirâmide espera que se faça o quê? Uma expansão de reino. Então, o que? Assim como o Pai fez, assim nós devemos fazer. Assim como Jesus fez, nós devemos fazer. Então a gente começa o quê? Buscar uma expansão. Ele dá o quê? Ele dá recursos para que essa pessoa pudesse negociar. Então vai falar lá no final do texto que ao retornar ele foi prestar contas junto com os seus servos. Ou seja, ele vem nos cobrar aquilo que foi investido. Assim acontece conosco, a nossa vida espiritual. Deus, ele deposita recursos em nossa vida. Aí talvez você possa me falar: cara, mas eu estou na pior, eu não tenho recurso nenhum. Eu falo que você está com a sua mente limitada em Adão. A sua mente está travada como a mente de Adão travou no momento que ele pecou. Muitas vezes essa natureza adâmica tenta nos persuadir a nós sermos pequenos, a nós sermos limitados e nós darmos desculpas para a nossa incapacidade. Porque talvez você possa não ter um tostão no bolso, mas você tem algo que Deus depositou na sua vida, que é chamado fôlego de vida. Deus depositou em você um fôlego de vida. Deus depositou em mim um fôlego de vida. E Ele espera um retorno em cima desse fôlego de vida. Então, quando Ele vai cobrar esse homem que recebeu 5 talentos, o que acontece? Esse homem chega para aquele senhor com 10 talentos. Ou seja, ele fez uma expansão de 100% naquilo que foi investido nele. Isso é muito louco. A gente vai ver para qual aquele que ele deu os 2 talentos, ele entrega 5 para o seu senhor. Ou seja, ele fez uma expansão de mais de 100%. Isso é muito importante a gente observar. E Deus ele vai falar para aqueles homens que eles vão ser chamados de servos fiéis. Servos fiéis. Vai falar assim, ó, meu servo, vamos lá ler o texto. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5.
O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. O Senhor ele vai dizer no verso 21, o Senhor me disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então tá vendo por que muitas vezes nós não estamos avançando em nenhuma área da nossa vida? Porque muitas vezes nós nos fazemos de vítima e nós achamos que nós não recebemos nada do Senhor para poder executar aquilo a qual o Senhor nos chamou. E quando nós damos essa desculpa esfarrapada para o Senhor, nós estamos dando um atestado no mundo espiritual que nós somos derrotados e que nós estamos travados. Olha minha tia Carmen aí, tia Carmen, Deus abençoe. Oh, legal ter a senhora aqui, que legal, muito bom. Tá vendo, gente? Quando a gente não faz uso, pelo menos do fôlego de vida que Deus colocou sobre nós já estamos culpados aí, e é isso que eu vejo na vida de muitas pessoas. As pessoas, elas se fazem de vítima, elas se fazem de coitadas pelo fato de ainda não ter recebido aquilo que elas pensam que tenham que ter para poder fazer algo, não só para Deus, como no seu trabalho. Então às vezes o cara não é um bom funcionário no seu serviço, porque ele diz, eu não tenho as condições necessárias. Então, às vezes, uma pessoa ela não é um bom marido, não é uma boa esposa, porque ela fala, eu não recebo aquilo que eu deveria receber para ser um bom esposo. Mas, na verdade, isso é errado, porque se nós estamos diante daquela situação, nós vamos ter que expandir para que aquilo venha acontecer. Se você está no teu trabalho e você diz que você não é um melhor funcionário pelo fato de você não ter condições adequadas para poder ser um melhor funcionário, crie essas condições. Porque o que o Senhor está esperando? Nós multiplicarmos aquilo que foi investido em nós. Ou seja, se foi investido apenas o fôlego de vida em nós, o Espírito, para que nós tenhamos a vida, é em cima disso que Deus espera uma expansão. Porque Deus não vai esperar nada, que nós multipliquemos algo que nós não recebemos. Só que nós precisamos ter olhos espirituais e olhos gratos a Deus. E aí a gente vai falar de gratidão. A gente vai falar de gratidão. E a gratidão o que é? A gratidão é reconhecer aquilo que nós recebemos das outras pessoas, inclusive de Deus. Quando eu tenho olhos ingratos, eu não vou reconhecer o pouco que talvez eu possa ter recebido de Deus. Mas se Deus colocou pouco na minha vida, isso é um sinal que a minha capacidade ainda não está expandida. Então como que eu vou fazer para ter mais? Expandindo a minha capacidade. A partir do momento que eu expando a minha capacidade de receber algo dos céus, com certeza Deus vai depositar algo na nossa vida. Mas a partir do momento que eu me torno uma pessoa vitimista, a partir do momento que eu começo a dar desculpa para as circunstâncias, eu me torno como aquele terceiro homem que recebeu um talento. Por que ele recebeu menos que os outros? Porque a capacidade que ele tinha administrativa dele era para um talento. E nós estamos falando aqui de quem deu isso é Deus, ou seja, Deus sabe qual é a nossa capacidade. Se Deus colocou pouco na tua mão hoje, é porque a tua capacidade administrativa, a tua capacidade de administrar ainda é para poder administrar esse pouco. Ah, pastor, mas eu tenho vontade de receber mais. Amém. E Deus, ele está com uma vontade louca de poder derramar mais na tua vida. Eu digo isso nessa noite, no temor do Espírito Santo. Deus, a maior vontade de Deus é poder derramar mais nas nossas vidas. Deus, ele é um Deus que não, ele dá, a palavra de Deus vai dizer que ele deu o Espírito dele de maneira abundante. A palavra diz que ele não deu o Espírito dele por medida. E se ele não deu do próprio Espírito dele por medida, que é Deus, o que a gente vai falar das outras coisas é o que vai dizer lá em Romanos. Se Deus nos deu o seu Filho, como não daria a ele também todas as outras coisas? Ou seja, Deus, ele tem uma natureza doadora. Deus, ele quer te dar mais. Deus, ele quer nos expandir. Deus, ele quer fazer de nós um rio de água poderosa de tanto receber aquilo que é dele.
Porque lembra que eu falei no começo? A expectativa de Deus é que nós venhamos a estar novamente no Éden. E no Éden o homem não tinha escassez. Você vai ver que todos os homens de Deus que expandiram, eles não sofriam com escassez. Passaram por um momento de escassez? Sim, porque a capacidade deles estava reduzida. Mas a partir do momento que ele aumentou a sua capacidade, isso é muito louco. A partir do momento que esses homens que entenderam quem são em Deus, eles aumentaram a sua capacidade, Deus pôde derramar mais neles. Aleluia! Aleluia, isso mesmo, Douglas. Quem é bom para dar desculpa, é bom só nisso e mais nada. O cara, ele se especializa em dar desculpa. Então, qual que foi a desculpa do cara que recebeu um talento? Eu amarrei, eu guardei esse talento, eu enterrei esse talento, eu peguei esse dinheiro e foi feita uma conta por um estudioso que um talento equivale a aproximadamente 180 mil dólares. Então, estamos falando aí de R$500 mil. O que você faria se você recebesse R$500 mil? Muitas pessoas iriam pegar esse R$500 mil, sabe o que ia fazer? Ia lá comprar um carrão e ia comprar esse carrão e não ia ter nem dinheiro para poder colocar gasolina nele, porque um carrão de R$500 mil pode ter certeza que ele não é um carro econômico. Ia comprar um carrão de R$500 mil sem ter dinheiro para pagar IPVA, porque riqueza na mão daquele que ainda não foi expandido, ele só serve para perdição. Riqueza na mão de pessoas que ainda não tiveram a sua capacidade expandida no Senhor, isso só servirá para maldição. Comece a observar pessoas que ganharam na loteria, comece a observar pessoas que ganhou concursos por aí e não tinha capacidade de poder viver aquilo que tinham recebido, ou seja, a pessoa já saiu comprando carro, casa sem investimento nenhum, ou seja, tudo aquilo que vem na nossa mão, nós vamos ter que prestar contas, porque tudo é dele, tudo é para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, vivemos num mundo que é o quê? Pré-ordenado por Deus. Tudo que chegou na tua mão, não pense que foi por causa do esforço do teu trabalho, foi o esforço do teu trabalho aliado à graça de Deus, ou seja, tudo vai ter a graça de Deus, e se tem graça de Deus envolvida no negócio, haverá uma cobrança, haverá um dia de juízo. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque vai dizer que todos deverão comparecer ao tribunal de Cristo, para que venham prestar contas de tudo aquilo que tenham feito por meio da carne, quer seja bom ou ruim. Isso está falando de servo de Deus, está falando de gente salva. Eu não estou falando aqui nem da pessoa que ainda não recebeu Jesus no coração, eu estou falando aqui com gente salva, porque esses salvos já têm o que? Algo dentro de si que é chamado graça. Mas essa graça, ela tem uma capacidade expansiva dentro de nós. Assim como a fé, ela tem uma capacidade expansiva conforme você expande a sua fé, de maneira paralela você expande a graça de Deus que está dentro de você. Vai dizer a palavra de Deus que o próprio Cristo, Jesus, ele crescia em graça, em estatura, conhecimento e graça. Então a gente vê que graça não é algo estático. Graça é algo dinâmico, é algo que cresce. Cresce como? Conforme a minha fé. E o que a minha fé faz? A minha fé gera uma obediência. Uma obediência é uma ordem que recebi dos céus. E se eu recebi uma ordem dos céus, eu tenho que entender que isso é buscando uma expansão. É buscando que eu venha expandir o reino de Deus sobre essa terra, que eu venha expandir aquilo que eu recebi do Senhor. Uau, isso é muito legal. Isso é muito... Se você conseguir hoje, com esse vídeo, virar essa chave na tua mente e entender que o mínimo que você recebeu, Deus vai esperar um retorno em cima disso, você já não vai agir mais como esse servo que enterrou o seu talento. Porque ele vai dizer que ele cavou no buraco e depois ele vai dar uma desculpa assim para Deus, dizendo no verso 24, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. Gente,
Aqui está um negócio muito louco que prova que esse homem, ele não tinha expandido o Espírito de Deus e a graça dentro de si mesmo. Por quê? Porque ele estava sobre um domínio do medo. Eu tive medo. E quantas vezes, gente, a gente dá uma desculpa que não fizemos algo para o Senhor por medo. Então você é chamado pelo seu patrão falando, cara, eu tenho um desafio novo para você. Porque nós vemos que hoje os patrões que entenderam verdadeiramente e que expandem, eles já não entendem que eu tenho um serviço novo para você. Não, eu tenho um desafio novo para você. Porque homens que são vencedores são movidos por desafios. Cada desafio que apresenta-se diante de nós, nós vamos usar isso para expandir ou para recuar. Depende da ótica que eu enxergo esse desafio. A gente vai ver que Adão enxergou a árvore do conhecimento do bem e do mal num desafio e ele temeu aquela árvore. E ele sucumbiu a ela. A gente vai ver um Davi que enxergou um gigante, naquele desafio, ele enxergou um trampolim para ele poder ser quem ele tinha que ser e ele virou o rei de toda a Israel. 40 anos governando Israel. Então vamos lá. Esse cara estava sob o domínio do medo. E a palavra de Deus vai dizer para nós o que? Lá em 1 João capítulo 4. Que onde há o amor, aquilo lança fora todo o medo. Deixe de ser medroso, deixe de ser medrosa, começa a ser intrépido no Senhor. Entra, a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 4,16 para que a gente entre com ousadia diante do trono de Deus, para que a gente possa aqui encontrar graça. Essa graça que é algo expansivo. Então muitas vezes a pessoa fala, mas eu nasci para ser assim mesmo. Gente, em cima dessa pseudo-humildade, porque de humildade isso não tem nada. Humildade é eu ser obediente à voz do meu Senhor, e o teu Senhor não te chamou você para falar, eu não nasci para ser isso. Cara, você é a imagem do Deus vivo. Se você bate no peito falando que não nasceu para poder crescer, você está falando que Deus não é um Deus expansivo, que Deus não é um Deus poderoso, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Olha que coisa louca, Deus habita dentro de nós e Ele quer expandir, Ele quer explodir dentro de nós. Ele vai falar, eu tive medo e enterrei, sabendo que era servo, que o Senhor era um Senhor rigoroso. Gente, Deus, Ele é um Deus rigoroso? É. E pelo fato dele ser um Deus rigoroso, eu vou me esconder dele? Não, Ele é um Deus rigoroso porque Ele quer nos esticar. Começa a ver, observe todas as coisas que Deus criou. Todas foram feitas para expandir. Vou dar um exemplo para você. A nossa pele, ela foi feita para quê? Como que funciona a nossa pele? Ela expande. A gente vai ver o nosso estômago. Conforme nós vamos comendo, conforme nós vamos usando o nosso estômago, ele vai expandindo. A gente vai ver que tem pessoas que até expandem demais, elas vão fazer uma cirurgia de quê? De redução do estômago. Por quê? Porque o estômago expandiu de forma exagerada, trazendo prejuízo para essa pessoa. Então tudo em nós foi feito para expansão. Vocês estão entendendo? Se estiver entendendo, dá um joinha, dá um tchau aí, dá um coração, alguma coisa aí. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Eu preciso que vocês interajam comigo para a gente poder construir algo junto aqui que vai ser muito legal para a tua vida, vai tirar você dessa paralisia que muitas vezes você está vivendo. Amém? Glória a Deus. Aí a galera respondendo aí. Então Deus vai tirar a gente dessa inércia, porque nós somos feitos para expandir. Então esse cara aqui de um talento que escondeu, ele é aquele cara que falou, eu não nasci para isso, então eu vou ficar aqui mesmo, na minha zona de conforto. Vou ficar na minha zona de conforto. Aí ele fica ali, porque eu nasci assim, ele tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então ele acha que isso é benefício para ele, porque isso lhe traz conforto, mas Deus, meus amados, Deus não é Deus de conforto, Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de expansão, Deus é Deus de trabalho. Nós temos que trabalhar. Fala, Edgar, fala, bro, show de bola.
Então, Deus ele é Deus de nos expandir, de fazer com que o Éden venha a ser estabelecido. Então, esse cara ele é aquele que fica reclamando, eu não sou inteligente, eu só ganho um salário mínimo, a minha casa é pequena, o meu trabalho é ruim. É o cara que fica reclamando de todas as coisas e nunca expande. Ao contrário do cara que pegou 5, ele já foi para cima e investir aquilo que tinha recebido de Deus. Ele não olhou circunstâncias, ele simplesmente pegou a ordem e foi fazer. Sabe? Às vezes nós não estamos maduros o suficiente no Senhor para poder entender o plano de Deus. Porque nós só vamos entender muitas vezes o plano de Deus quando nós tivermos uma amizade com Deus. E uma amizade fala de intimidade profunda. Tem gente que ainda não tem essa intimidade profunda. O evangelho ele não é socialista. Que Deus tem... todo mundo está vivendo. Quando eu morrer é tudo na mesma coisa. Não, o evangelho não é socialista. O evangelho, meus amados, ele é uma monarquia absolutista, onde o rei ele enxerga algo de bom naquela pessoa, estende o seu cetro para aquela pessoa e concede graça àquela pessoa. E quando ele vê um coração sincero, ele vê que aquela pessoa pode ficar do lado dele. A gente vê que Davi, quando viu homens sinceros, colocou aqueles homens ao seu lado. A gente vai ver que havia uma briga entre os apóstolos e os discípulos naquela época, dizendo: Senhor, na consumação de todas as coisas, nos permite que assente à tua direita. E Jesus vai falar assim: não compete a mim, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus não falou que ninguém ia sentar do seu lado. Não, Jesus simplesmente falou: não está na minha mão por enquanto, mas o Pai lá sabe o que vai acontecer. Ou seja, vai ter uma diferenciação de pessoas, que isso vai ser refletido na questão do galardão na nossa vida. Então vai ter que alguns vão receber mais galardões que outros. A gente muitas vezes observa isso talvez como governo de cidades, no reinado de Jesus, não sei, mas que vai ter diferenciação, vai. Então esse cara já saiu, expandiu, foi chamado de servo fiel, ou seja, Deus olhou para ele e falou: nesse cara eu posso confiar. Ao passo que ele olhou para aquele outro infiel e falou: esse eu não tenho como confiar nele, ele ainda é menino, ele ainda não expandiu. Agora eu vou dizer um negócio para vocês, talvez você possa estar se falando: eu sou daquele cara que ainda não entendeu o plano de Deus, eu sou daquele cara que ainda não fiz uma amizade com Jesus, eu estou construindo isso, eu vou buscar isso é uma meta para mim em 2019. Eu digo: se você ainda não entendeu o plano, simplesmente faça o plano sem entender. Sabe? Às vezes a gente não sabe o que Deus quer fazer, porque a gente quer entender o que Deus vai fazer. Mas se você ainda não entendeu o que Deus quer fazer, faça sem entender, mas faça. Avance, não fique parado, não fique estagnado, vá em frente, porque lá na frente, com essa caminhada de obediência, a intimidade, a amizade com Deus vai ser estabelecida e você vai entender todo o plano. Sabe quando você passa por alguma situação que você não entendia e depois de algum tempo você entendeu? Ou seja, porque você expandiu, você criou vínculos com aquilo. Da onde você está falando isso da amizade? Vamos lá para João 15, onde Jesus vai dizer, João 15:15, já não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, ele faz simplesmente por fazer, ele faz sem entender, mas ele faz. Mas os amigos, eu lhes dou a saber tudo aquilo que estou fazendo. Tá vendo? Às vezes, gente, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas por quê? Porque nós nos estagnamos e achamos que no reino de Deus tudo vai vir de mão beijada. Ei, somente a salvação foi pela fé, o resto vamos ter que correr atrás, o resto vamos ter que buscar, o resto vamos ter que estabelecer intimidade, o resto a gente vai ter que mergulhar no Senhor, e nesse processo de mergulho no Senhor a gente se expande. Deus quer que a gente venha se expandir. Então esse homem, ele dá desculpas para Deus, ele ficou de desculpinhas para o Senhor. O que Deus faz? Fala assim: ordena aos outros servos que pegassem o talento dele e desse ao que tinha 10. Aquele que tinha expandido 100%. Aí talvez aquela mensagem democrática dentro do teu coração possa estar falando: mas que Deus injusto vai pegar do cara que só tinha uma para poder dar para o cara que tinha com fartura. Por quê? Porque aquele cara demonstrou
pela sua obediência e pela sua capacidade de expansão, que ele conseguia lhe dar mais. Ou seja, dando o exemplo do copo novamente, esse copo, ele cabe 350 ml, mas a partir do momento que eu sou fiel a Deus, a partir do momento que eu vou para cima, a partir do momento que eu busco ser obediente e expandir, eu busco essa expansão que vai trabalhar tanto no meu corpo, trabalhando no meu cérebro, na minha alma, expandindo as minhas emoções, expandindo o meu espírito, ou seja, trazendo um relacionamento mais intenso com Deus. Esse copo de 350 ml, ele passa a caber 1 litro. Mas como que nós vamos, entre aspas, dar uma resposta para Deus que nós estamos expandidos? A partir do momento que você está transbordando daquilo que você recebeu. Então, se você recebeu se você tem a capacidade para receber 5, mas você está transbordando 6, 7, 8, Deus vai olhar lá de cima e vai falar, esse cara expandiu, eu preciso dar um copo maior para ele. Aí a meta vai subir, o teu patamar vai subir, a tua média, qual você estava trabalhando, quando você trabalha acima da média, o Senhor vai pegar e vai expandir essa média na sua vida e vai colocar a mim em outro patamar. Vai colocar a nós todos num patamar superior, onde nós vamos viver novos níveis. Deus vai poder colocar mais dinheiro na tua mão, porque você lidou bem com o dinheiro que estava na tua mão. Ou seja, o que Jesus vai falar? O próprio Jesus, sede fiel no pouco, ou seja, transborde nesse pouco, trabalhe nele de uma maneira tão intensa, que ele transborde na tua mão, que ele multiplique de maneira poderosa na tua mão, que eu vou colocar você sobre o muito. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá vendo como Deus, a mensagem da cruz, ela é expansiva? Ou seja, por que ela é expansiva? Deus estava condensado dentro de um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez tudo aquilo na carne, de tudo a qual era o plano que era para ele fazer. Tudo que era para ele fazer, e chegou uma hora que ele chegou no ápice de tudo isso, ele vai para a cruz. E a cruz trouxe uma expansão para o poder de Deus, fazendo que o quê? Que aquele Espírito de Deus que estava condensado numa só pessoa, ele transborda para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que busca essa expansão. Olha que coisa maravilhosa. A cruz, ela trouxe uma expansão do Espírito de Deus e deposita esse Espírito de Deus de uma maneira tão graciosa dentro do homem que ele expande. A gente vai ver um cara na Bíblia que ele já era fera. Um cara chamado Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso. Tanto faz se você quer falar no hebraico ou se você quer falar no grego. Isso aí não muda. O que mudou foi a linguagem grega para o hebraico. Não houve mudança nele porque mudou o nome dele. Não, isso aí não. Foi porque ele estava numa cultura hebraica e passou a trabalhar numa cultura grega. Por isso fez o nome dele mudar. O que mudou não foi o nome de Paulo. O que mudou foi o espírito que habitava em Paulo. Paulo era um homem que já tinha essa capacidade, ele tinha essa gana expansiva. Ele pede cartas para poder expandir aquilo que ele cria. Então ele achava que cristão era uma raça de hereges, era uma raça de pessoas que estavam corrompendo o mundo. Ele vai atrás, naquilo que ele cria, ele foi para expandir. Ele pede cartas para o rei para poder perseguir, ou seja, ele era um cara que não se contentava com aquilo que ele tinha. Ele tinha uma insatisfação dentro dele que fazia que ele era obrigado a expandir. Então a gente já vai ver esse cara no dia que ele converte, a gente vai ver essa capacidade expansiva dentro dele. No dia que ele converte, ele já vai para o jejum. Ele vai jejuar. Ele vai jejuar e jejuando cego. Ele podia muito bem ser como muitos de nós, que falam, agora eu estou cego, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais de nada, mas ele cego, ele vai orar a Deus, ele vai para o secreto buscar aquilo que Deus tinha para ele. Ele sabia que tinha que fazer algo, ele não podia ficar parado, ele não podia ser vítima de uma situação. E naquele momento, Deus manda um homem, ele manda... esqueci o nome daqui a pouco vem o nome dele.
para colocar a mão em Paulo, para que Paulo fosse curado da sua cegueira. Então, aquele homem chega e fala: Paulo, irmão Paulo, que cai as escamas dos teus olhos nesse momento. Quando cai as escamas de Paulo, Paulo entende que aquela mesma capacidade expansiva deveria ser usado para Deus. Então ele vai para um momento de exílio, ele busca nesse momento de exílio, nos 14 anos que ele ficou sem se aparecer. Nos 3 anos que ele ficou na Arábia, ele ficou expandindo, ele ficou buscando, ele ficou expandindo o seu espírito, ele ficou se enchendo de Deus para que na hora que fosse usar, ele não tivesse mais desculpa de nada. E nesse momento ele vai e ele pôde falar aquilo que nós vemos ele dizendo em Coríntios. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça não foi vã para comigo. Ou seja, Jesus não investiu nada à toa na minha vida. O que foi investido em mim foi feito, foi usado, foi expandido. E a sua graça não foi vã para comigo. Antes, trabalhei muito mais que os outros. Ou seja, ele trabalhou mais que Pedro. Ele trabalhou mais que Barnabé. Ele trabalhou mais que João. Mas daí ele vai falar: todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Ei, quer ser maior no Senhor? Ei, quer crescer no Senhor? Ei, quer fazer mais para Deus? Ei, quer expandir? Use aquilo que está na sua mão e faça de maneira superlativa, expanda, faça o máximo que você puder com aquilo que está em tuas mãos. E Deus vai elevar o teu patamar. Deus vai elevar o nosso patamar, meus amados. Talvez vou falar isso de maneira monetária, talvez você possa ter pouco recurso financeiro hoje na tua vida, mas pegue esse recurso financeiro e invista isso no Senhor. Ah, mas o que é investir no Senhor? É eu dar lá numa igreja? Não especificamente. Talvez Deus esteja chamando você para abrir um negócio, para ser um sustentador do reino. Usar para o Senhor não é usar exclusivamente numa igreja. Igreja é dízimo. Nós não estamos falando aqui de dízimo. Nós estamos falando dos teus recursos que estão nas tuas mãos. Talvez esse R$1 que esteja no teu bolso seja Deus falando para você: cara, amanhã junta mais depois da manhã junta mais na hora que juntar R$10, você vai lá na loja de doce, compra um pacote de doce e vai vender no semáforo, porque ali eu vou multiplicar. A gente só precisa ser obediente, a gente só precisa ir. Ah, mas, talvez eu possa ir e vá quebrar a cara. Quem disse que andar em Deus é garantia de sucesso nessa terra? A gente vai ver que todos os homens que expandiram, todos os homens de sucesso, todos os grandes empresários faliram 3, 4, 5 vezes. Mas a gente vai ver que esses homens hoje estão no topo. Por quê? Porque se você errar buscando acertar, se você errar buscando expandir aquilo que está dentro de você, Deus vai te dar graça. Isso não vai ser um erro, vai ser um passo a mais rumo aonde você quer chegar. Só não fique parado, só não dê desculpa, só não enterre o seu talento. Porque se você enterrar o seu talento, você vai ser tido como infiel. Só existe um derrotado na terra. A gente pensa que derrotado é aquele que perdeu a guerra. A gente pensa que derrotado é aquele que tropeçou. A gente pensa que derrotado é aquele que pecou. Não, derrotado é aquele que parou. Aquele que pecou, mas aprendeu com o seu pecado, naquele pecado ele já não erra mais, ele vai para outro nível. Aquele que faliu num negócio e aprendeu com aquela falência, ele já não erra mais naquilo e vai para outro negócio. Ou seja, nós vamos expandir. Então um erro teu, com um espírito de graça na tua vida, você já não comete mais aquele erro e vai para outros níveis. Com isso você está aumentando a tua capacidade de expandir. E quando Deus ele vê em você uma capacidade maior, ele vai colocar mais e mais dentro de você, porque sabe que a capacidade aumentou. Tá? Que a gente já está terminando. Eu pensei que a gente ia fazer em meia hora, mas a gente acabou indo quase para 1 hora. Mas eu quero, a minha oração e a minha expectativa para todos nós, gente, é que a gente expanda no Senhor. Se você ainda chegou atrasado, não conseguiu, eu vou deixar salva essa live.
você degusta dela, tem alguns princípios para você entender, tá? A gente vai ver que eu quero deixar para você alguns homens, não vai dar para falar especificamente da vida de cada um, mas eu vou falar de alguns homens que foram derrotados, mas começaram com pouco e expandiram. Alguns deles até foram derrotados, mas expandiram. Vou dar um exemplo para você. Abraão. Abraão foi o quê? Foi um homem que começou lá em Ur dos Caldeus, com o pai vendendo ídolos, ou seja, tinha uma vida boa por vender ídolos, perdeu tudo que tinha porque o pai morreu em Harã, mas depois daquilo ele entendeu que ele tinha que expandir, e Deus foi expandindo até o momento que Abraão era um homem muito rico. A gente vai ver que um Davi, a qual eu disse para vocês, era um simples cuidador de ovelha naquela época, uma profissão totalmente corriqueira, normal. Mas esse homem, ele buscou expansão, ele buscou avançar. Ele não tinha nada que enfrentar gigante, não era problema dele, não era problema de Davi, mas ele viu ali uma oportunidade de expandir, ele viu ali uma oportunidade de crescer. Não foi só por defender o nome do Deus vivo. Ele pergunta antes, o que vai ser concedido para o cara que vencer esse gigante? Vai ser concedido casar-se com a esposa do rei, um lugar ao lado do rei e isenção de impostos para ele e para toda a família. Naquela época o imposto era pesado como era para nós hoje. Ele foi para cima, ele não tinha nenhuma garantia de vitória. Em nenhum momento Deus falou com ele, vai lá que eu vou dar vitória para você. Não, mas ele tinha algo dentro de si, ele tinha uma fé no Deus vivo. E quem tem fé no Deus vivo não tem medo de perder. O espírito de medo está fora. O medo que havia sobre a vida do cara que recebeu um talento não existia na vida de Abraão, não existia na vida de Davi. Por isso que talvez você vá perguntar assim, mas Abraão, ele foi lá e mentiu para o faraó, ele fez uma série de coisas, mas depois que ele aprendeu com aquilo, ele não fez mais. A gente vai ver que Davi, depois que ele aprendeu com o pecado dele, ele não fez mais, ele foi embora. A gente vai ver que os grandes homens de Deus, depois que aprenderam, ele não fez mais. Pedro, na hora que ele aprendeu naquela praia, ele traiu Jesus. Mas depois que ele traiu Jesus, ele aprendeu. E quando Jesus tem um reencontro com ele, ele não fica estagnado. Ele vai expandir. Para onde que ele foi? Foi para o cenáculo. O cara que não tinha o Espírito Santo, o cara que estava sob o domínio do medo, ele vai para o cenáculo expandir. E ali ele falou, Senhor, eu tenho uma fé de uma palavra que você falou, que nós seríamos revestidos de poder para que a gente pudesse ser testemunha sua na terra. Passado 10 dias, Deus derrama o Espírito dele de maneira poderosa, e a gente vai ver um Pedro, que era medroso, que tinha medo de morrer, não ligando para a morte, ganhando 3.000 almas, depois ganhando mais 2.000 almas, e olhando para aqueles homens da época e dizendo, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Olhando para uma linguagem de hoje, dizendo, quer me matar? Mata, o que importa é eu fazer a vontade de Deus, eu já não estou nem aí para nada. É isso que a gente tem que ser, não estar nem aí para nada. Sabe, existe uma parcela de pessoas que julgam os nossos erros e acha que pelo fato de nós termos errado, nós somos derrotados. Mas agora eu dou uma dica para você, olha para a vida dessas pessoas e veja se não são essas pessoas que estão estagnadas, vivendo numa zona de conforto que não lhes proporciona mais. Ou seja, você olha para ele ano passado, ele é o mesmo hoje. Você vai olhar para ele o ano que vem, ele é o mesmo que era ontem. Mas Deus nos chamou para expandir. Deus nos chamou para ser melhor. Mais uma palavra expandível para você que Deus deixou. Provérbios 4,18. Porque a vereda do justo é como o nascer da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus quer expandir. Deus quer expandir a nossa mente. Deus quer expandir a nossa alma. Deus quer expandir o nosso espírito. Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, dizendo que ele rogava pela compaixão de Deus para que entregássemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que isso seria um culto racional, ou seja, entregue-se a si mesmo em expansão ao Senhor. Sabe por quê? Porque uma vez que você se entrega, uma vez que você arrisca no Senhor, uma vez que você rompe no Senhor, uma vez que você se desgasta no Senhor, você começa a conhecer qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. E quando você conhece isso, você não vai querer largar mais, você só vai querer expandir. A gente vai ver de forma física que até o universo está em expansão. Se você for buscar de forma científica, você vai ver que o universo, que a gente conhece como espaço sideral, ele está em constante expansão, porque tudo em Deus é expansivo. Observe uma árvore está em expansão como? Crescendo de forma vertical e derramando sementes sobre a terra, se expandindo, se expandindo. Nós não podemos lutar contra essa natureza. A nossa natureza é expandir. Quando não expandimos, somos considerados como infiéis. Amém? Que eu possa ter abençoado a tua vida, que essa palavra possa ter entrado no teu coração e que você possa deixar essa chave girar dentro da tua mente, trabalhando para que a tua mente venha se expandir no Senhor. Porque Deus quer te usar muito, Deus quer nos usar muito, Deus quer fazer algo poderoso na nossa vida. Tá joia, gente? Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Compartilha isso, tá? Não deixa isso só pra você, não, tá? Dê um like. Nos abençoe. Eu vou colocar isso no meu canal no YouTube. Compartilha. Honre aquele que tá derramando algo na tua vida. Compartilhando, agradecendo. Manda lá nos comentários algo que mexeu com você, aquilo que você entendeu. Porque em cima disso a gente vai produzir novos vídeos. Nós não vamos julgar, não vamos dar risada de sua cara de maneira nenhuma. Em cima disso, a gente vai fazer vídeo novo para poder expandir as nossas vidas. Tá bom, gente? Deus abençoe, um grande beijo. Tchau, tchau.